Olha só, no primeiro turno das eleições, o STF alertou que prefeitos e concessionárias deveriam manter os níveis normais de transporte durante a votação para que ninguém perdesse a oportunidade de votar. Agora, a orientação do Supremo mudou. Ela facilitou ainda mais para quem não tem condição, porque ela diz o seguinte: os prefeitos ou os gestores podem oferecer transporte gratuito à população se assim eles quiserem, para que ninguém perca o direito ao voto por falta de dinheiro para chegar até a sessão eleitoral. Importante entender que a gratuidade não é obrigatória, mas o gestor que não tiver o transporte público nos níveis normais no dia da votação pode sim responder a crime de responsabilidade. Então são duas coisas, tá? Ele não é punido por não oferecer transporte gratuito, mas sim por não ter um nível suficiente para que todo mundo pegue o transporte. O importante é que todo mundo vá votar. Vou falar com a Maíra Guedes agora, porque a gente quer saber como é que fica aqui no DF, né? Como é que a Secretaria de Mobilidade vai fazer no dia 30? Vai trazer gratuidade para o público, Maíra, ou ainda não tomou essa decisão? Ainda não foi decidido, viu, Neila? A Secretaria de Mobilidade diz que está analisando essa decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, uma decisão do ministro Barroso com relação a essa gratuidade que não é obrigatória, é voluntária. Porém, a Secretaria de Mobilidade diz que já está se organizando para fornecer o transporte de acordo com o que é estabelecido por lei, que é aquele transporte em níveis satisfatórios para que as pessoas consigam votar, tá? Não é obrigatoriedade, como você mencionou, mas é o transporte que tem de ser oferecido. Isso está sendo já analisado, estudado da melhor forma que será oferecido. Porém, a gratuidade aqui no Distrito Federal ainda não foi definida pela Secretaria de Mobilidade. Isso tudo vai depender dessa análise que será feita, dessa determinação do STF. Importante a gente contextualizar tudo isso, porque lá no primeiro turno já havia essa decisão do STF no sentido de fornecer o transporte para toda a população. Um transporte que atendesse à demanda da população, dos eleitores, para que eles conseguissem votar. Agora, para o segundo turno, é uma nova decisão, trazendo aí essa responsabilidade voluntária das prefeituras e das concessionárias de transporte público para oferecer esse transporte de forma gratuita. É um atendimento de uma reivindicação do partido Rede Sustentabilidade, que acionou o STF a fim de que esse transporte seja oferecido e leve um número cada vez maior de eleitores às urnas, viu, Neila? Então é importante a gente diferenciar. Os governos, eles têm de oferecer o transporte, tá? Se não oferecerem, eles respondem por improbidade. Agora, com relação ao transporte de graça, se eles não oferecerem, já que é uma decisão voluntária, não serão punidos pela improbidade administrativa. Neila. Ficou bem claro, Maíra, porque a gente sabe que no domingo o transporte é reduzido, né? As pessoas fazem menos atividades, tem menos transporte. Então, tem que garantir que todo mundo vai ter. Agora, essa decisão, Maíra, ajuda a diminuir o índice de abstenção no dia da votação, né? Muitas pessoas deixam de votar porque não conseguem se deslocar. E a intenção é que todo mundo tenha esse direito garantido por lei da votação, não é isso? Isso pode mudar os números no final, não? Sem dúvida, né? Essa aí é a grande questão que foi colocada na decisão do ministro Barroso, que é justamente levar esse direito do voto a toda a população, inclusive aquela população com um poder aquisitivo menor, população que não tem condição de pagar um transporte para chegar até a sua sessão eleitoral e muitas vezes não acaba votando. Então é justamente para diminuir, reduzir na realidade esse nível de abstenção. Tanto que tem um posicionamento nessa decisão do Barroso que diz o seguinte, abre aspas, levando-se em conta a desigualdade social extrema do país, o contexto de empobrecimento da população e a obrigatoriedade do voto no Brasil, é justificável que o poder público arque com os custos de transporte decorrentes do exercício desse direito-dever. Então, essa foi uma das justificativas do ministro Barroso para que os governos ofereçam esse transporte de graça, para que chegue àquela população que não consegue pagar a sua passagem, que esse cidadão, que esse eleitor consiga votar. Agora, um outro ponto importante também, viu, Neila, é que essa decisão hoje, ela também vai ser discutida no plenário virtual até meia-noite. Então ainda tem uma discussão em cima dessa medida, em cima dessa decisão, e o Tribunal Superior Eleitoral pode regulamentar essa voluntariedade do transporte de graça
ou não vai depender do que achar necessário. Neila. Obrigada, Maíra. Então, vocês perceberam que está chegando a hora da votação e as informações sobre o pleito começam a chegar. A gente hoje fala sobre o deslocamento dos eleitores, sobre o começo de preparação das urnas e ao longo das semanas vão chegar as informações sobre lei seca, sobre horário, sessão de votação, tudo que a gente viu no primeiro turno, agora com um pouco menos de intensidade, porque são menos votos que você tem que dar lá na urna. Lógico que você acompanha tudo ao longo da nossa programação, nos nossos jornais e também no portal R7. Fica tudo gravadinho lá, inclusive as reportagens dos nossos jornais.